Esse é o módulo 3 do curso Boas Práticas com a pessoa com deficiência visual. O módulo 3 é intitulado Sistema Braille, Tecnologias e Inclusão da Pessoa com Deficiência Visual. Abaixo do título, nós temos duas imagens. Do nosso lado esquerdo, a foto de um homem cego, negro, de barba, sentado de óculos escuro e blusa marrom de mangas longas, fazendo leitura em braille. Do lado direito, a foto de teclado de computador com teclas em tinta, ampliadas e com contraste de fundo em amarelo e em braille também. Sistema Braille. Criado na França em 1825 por Louis Braille, o sistema chegou em 1850 ao Brasil. Ele permitiu que as pessoas cegas tivessem acesso à escrita e à leitura. 4 de janeiro é comemorado o Dia Mundial do Braille, em homenagem ao nascimento do seu criador. O sistema Braille é um sistema de escrita e leitura tátil em alto relevo, com diferentes combinações de 1 a 6 pontos em relevo, posicionados em 2 fileiras paralelas de 3 pontos cada. O sistema permite até 63 variações. A leitura é feita da esquerda para a direita, ao toque de uma ou duas mãos ao mesmo tempo. Sinais ou celas do sistema Braille são empregados conforme a ortografia oficial. Há normativas específicas em algumas situações, como para letras maiúsculas e números. Nós temos aqui 3 ilustrações. A ilustração no nosso canto inferior esquerdo representa a foto de 2 mãos fazendo leitura tátil em uma placa com o alfabeto e os números em braille. A placa está apoiada sobre um livro impresso em braille e na frente do livro há um vaso de planta. No nosso lado direito há 2 ilustrações. A letra A em minúsculo, com a sua representação em tinta e a sua representação em braille. E a letra A, maiúsculo, com a sua representação em tinta e a sua representação em braille. A Comissão Brasileira do Braille acompanha e atualiza o uso e a aplicação do sistema Braille no Brasil. A comissão é responsável pela organização de uma série de publicações em uso e aqui trazemos alguns exemplos. Grafia Braille para a língua portuguesa, estenografia Braille para a língua portuguesa, código matemático unificado para a língua portuguesa, grafia Braille para a informática, grafia química e física Braille para uso no Brasil e o Manual Internacional de Musicografia Braille, que foi adaptado para o Brasil pela Comissão Brasileira do Braille. Nós trazemos aqui algumas referências na educação e assistência a pessoas com deficiência visual no Brasil. Dia 17 de setembro de 1854 foi inaugurado o Imperial Instituto dos Meninos Cegos, inaugurado pelo imperador Dom Pedro II. Em 26 de fevereiro de 1891, passou a se chamar Instituto Benjamin Constant, IBC, que é ligado ao Ministério da Educação. Nós temos aqui na tela o site que possibilita o acesso ao Instituto Benjamin Constant, para quem tiver interesse em conhecer as suas ações. Do nosso lado direito da tela, nós temos a foto aérea da fachada frontal do prédio do Instituto Benjamin Constant. É um prédio de cor amarela, em estilo neoclássico, que está situado na Praia Vermelha, na cidade do Rio de Janeiro. Em 1947 foi criada a Fundação Dorina Noil para Cegos, cujo endereço está aparecendo aqui na nossa tela, no canto inferior esquerdo da nossa tela. A Fundação Dorina Noil também é uma referência nacional no auxílio e na assistência a pessoas com deficiência visual, tanto pessoas com baixa visão quanto pessoas cegas. Toda
pessoa com deficiência visual sabe utilizar o sistema Braille? Não. Há pessoas com deficiência visual que não desenvolveram a habilidade tátil necessária para a leitura por meio do sistema Braille. Há pessoas que também podem ter perdido parte dessa habilidade, porque há necessidade da sensibilidade digital, especialmente na ponta dos dedos, para eficiência na leitura pelo sistema Braille. Pessoas com baixa visão mantêm a capacidade de leitura de textos impressos em tinta, desde que as condições gráficas e de ambientação sejam adequadas, ou seja, desde que tenham contraste, que sejam letras ampliadas e que a iluminação no ambiente também seja adequada. Há pessoas com deficiência visual, especialmente as mais jovens, que preferem utilizar computadores ou telefones celulares para a leitura de textos digitais. E isso hoje é muito facilitado pelas tecnologias que a gente vai ver aí mais adiante. Vamos agora entrar nas tecnologias que dão autonomia para pessoas com deficiência visual. A gente apresenta aqui em primeiro plano as tecnologias assistivas. Tecnologias assistivas são produtos, recursos, metodologias, estratégias, práticas e serviços que objetivam promover a funcionalidade relacionada à atividade e participação de pessoas com deficiência, incapacidades ou mobilidade reduzida, visando sua autonomia, independência, qualidade de vida e inclusão social. Essa é a definição completa de tecnologias assistivas. Para pessoas com deficiência visual, tecnologias assistivas são representadas pelos óculos bifocais e monofocais, lupas, bengala, reglete, que é um instrumento para escrita braille de forma manual, o soroban, que é um instrumento de cálculo manual, a régua para escrita cursiva e a máquina Perkins para escrita em braille. A partir do final do século XX, calculadoras e relógios que falam foram sendo desenvolvidos a partir do desenvolvimento das tecnologias digitais. Junto a isso, também se desenvolveram bengalas com sensor laser, etiquetas com gravação de áudio e identificador de células de dinheiro e de cores. Esses são alguns exemplos de tecnologias assistivas que foram se desenvolvendo a partir do final do século XX com o advento da era digital. Vamos trazer então exemplos das tecnologias da informação e comunicação, das TICs, que facilitam a vida cotidiana, o dia a dia das pessoas que têm deficiência visual. Vamos definir o que são as TICs. São recursos tecnológicos utilizados para tratar a informação e auxiliar na comunicação, tais como hardware e softwares, internet, celulares e aplicativos associados e os mais variados recursos digitais. No caso de pessoas com deficiência visual, vamos trazer aqui alguns exemplos de como as tecnologias da informação e comunicação facilitam, então, o seu cotidiano. Temos o teclado em braille e ou com letra ampliada e contraste, que nós apresentamos em fotografia e fizemos a descrição no início do nosso módulo. Softwares para ajuste de cores e tamanho de fonte, softwares leitores de tela, softwares para impressão aumentada, impressora em braille, impressora em relevo ou 3D e a linha braille, que é um hardware que exibe dinamicamente em braille a informação da tela do computador quando ligado, então, ao computador. O celular, com certeza, é a TIC mais disseminada e utilizada em todo o mundo por todas as pessoas, independente de serem pessoas com deficiência visual ou videntes. Ele é um objeto de uso pessoal que a maioria das pessoas mantém consigo em tempo integral. Portanto, é um recurso muito importante que pode ser usado como recurso de acessibilidade. Celulares modernos dispõem de recursos
como leitores de tela integrados ao sistema operacional, o Global Position System, GPS, que é o sistema de localização por satélite específico para a pessoa com deficiência visual, e aplicativos que reconhecem imagens ou cenas e as descrevem. Então, são todos esses recursos vinculados a um objeto de uso pessoal, que as pessoas portam em tempo integral e que facilita e muito a acessibilidade e a inclusão das pessoas com deficiência visual. Infelizmente, alguns desses recursos e mesmo os celulares mais modernos que dispõem desses recursos de acessibilidade que são apresentados aqui, ainda têm um preço elevado, portanto, de difícil acesso para pessoas de baixo poder aquisitivo. Vamos trazer alguns exemplos de tecnologias mais recentes para pessoas com deficiência visual. As imagens desse slide, dessa etapa do nosso módulo e as informações foram extraídas do site TechTudo. A primeira imagem, localizada no canto superior esquerdo da nossa tela, é o Thing Reader. É um anel que lê os textos impressos em tinta em voz alta. Na imagem, nós temos o dedo indicador com um Thing Reader acoplado a ele e a pessoa está fazendo a leitura de um texto impresso em tinta. No nosso canto superior direito, nós temos a ilustração do Finger Reader pareado via Bluetooth com fone de ouvido. É uma dedeira com leitor de código de barras e códigos QR. Ela informa auditivamente ao usuário qual é o item checado, preço, ingredientes, valores nutritivos e o que mais estiver informado a partir desse código. Na imagem nós temos do lado direito o Finger Reader no dedo indicador, e do lado esquerdo da imagem nós temos aí o fone de ouvido no ouvido de uma pessoa, mostrando a ligação entre o fone e o Finger Reader por uma etiqueta de código de barras. Na parte inferior do nosso slide, nós temos a ilustração do Blitab. Blitab é um tablet tátil para leitura e escrita em braille, que exibe uma página inteira de texto em braille de uma só vez, sem quaisquer elementos mecânicos. O tablet tem uma tela de líquido especial que sintetiza o conteúdo do texto para braille a partir de pequenas bolhas na tela. Os cegos, então, podem navegar pela web por arquivos, livros, gráficos, imagens e mapas. Nas imagens que apresentam o Blitab, nós temos, do lado esquerdo da imagem, 5 tablets, cada um com um desenho de tela variado, indicando as possibilidades de uso desse equipamento. E do lado direito da nossa imagem, a foto do Blitab sendo utilizado por uma mulher de blusa rosa e casaco preto. Nós chegamos ao fim do módulo 3.